Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou PEC de Matemática do Ensino Fundamental Anos Finais. Estamos aqui para a gente ter mais um momento de formação. Iremos iniciar a nossa formação com o tema o Currículo Paulista do Ensino Fundamental Anos Finais em sala de aula. Então iremos verificar a materialização do Currículo Paulista dentro da sala de aula, iniciando no plano de ensino e chegando até o movimento de pós-aula. Vamos lá? Pensando no movimento da escola, no movimento do professor, nós temos aí o início que começa no plano de ensino do professor, passando pelo planejamento das aulas, a própria aula em si e o pós-aula. Então iremos verificar os materiais, o Currículo Paulista, dentro desta perspectiva, desde o plano de ensino até o pós-aula. Mas como será que eu posso alinhar tudo isso? Nós iremos ver passo a passo como podemos fazer todo este movimento, analisando os documentos e os materiais de apoio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Pensando neste movimento, nós começamos ali com um plano de ensino. Esse plano de ensino, ele geralmente dá um start ali durante todo aquele percurso de ensino e aprendizagem. Ele costuma ser um plano bimestral. Ele também é um documento formal, aquele que eu entrego para a coordenação da minha escola. E nele há as competências que serão trabalhadas, que serão mobilizadas. Tem também as habilidades, os materiais, ferramentas e instrumentos que o professor pretende utilizar, a bibliografia, contendo tantos livros como sites, entre outros documentos, e temos também, em alguns casos, alguns alunos ali já elencados, que são alunos que estão com baixo rendimento, que foi observado aí nos instrumentos de avaliação, interno ou externo. Na escola, encontramos esses 3 materiais de apoio. Nós temos o Aprender Sempre, que traz as habilidades essenciais. Nós temos o Currículo em Ação, que traz habilidades para o ano série. E temos também o livro PNLD. O professor pode fazer uso de ambos materiais para desenvolver a habilidade pretendida. Neste documento, nós encontramos também as habilidades. Essas habilidades, elas vêm da onde, né? Elas vêm lá do Currículo Paulista. Então, nós temos aí ao lado o Currículo Paulista, onde é elencada a habilidade, né? Então, por exemplo, a primeira habilidade ali se trata do que? Identificar, comparar, ordenar números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, dizendo quais são, fazendo uso de reta numérica para localizar os números. Então, eu pretendo que os alunos desenvolvam esta capacidade, esta habilidade de identificar, comparar e ordenar. E aí, qual é o objeto de conhecimento que eu vou trabalhar com ele para que ele seja capaz de atingir esta habilidade? Seria o sistema de numeração decimal. E aí são características, leitura, escrita, comparação dos números racionais representados de forma decimal. Então, é assim que a gente observa o que pretende aquele objeto do conhecimento. Aquele objeto de conhecimento, ele não está sozinho. Ele pretende desenvolver uma habilidade. Qual é essa habilidade? Está aí na tabela. E os professores conhecem, né, e já busca a habilidade que se pretende desenvolver. É importante também o professor conhecer o código alfanumérico. Então, nós temos aí um exemplo para vocês observarem. Então, nós temos ali EF, que inicia com ensino fundamental, o 6 e o 7. Quer dizer que esta habilidade é desenvolvida do 6º ao 7º ano. EF, novamente, significa o componente curricular. Neste exemplo, é o componente de educação física que foi pego.
ok? O de matemática, como vocês podem observar ao lado, né, no currículo paulista, vai estar como MA, que significa matemática. E 01 é o número sequencial das habilidades que eles deverão desenvolver. É importante também o professor ter em mente que as habilidades, elas são habilidades por eixo, ela é um espiral, ou seja, a habilidade dentro do eixo da matemática, ela vai e volta, ela se torna também mais complexa à medida que o tempo vai passando. Então, o que é uma aprendizagem espiral? A espiral do aprendizado é uma estratégia pedagógica que propõe que um assunto seja revisitado pelo estudante ao longo de sua vida escolar, trabalhando com diferentes níveis de complexidade e, consequentemente, estimulando o aprofundamento dos conhecimentos. Nós podemos enxergar este espiral em duas perspectivas. Então, na perspectiva da esquerda, nós temos aí o grau de dificuldade sendo exemplificado. Então, nós temos lá na base, lá no alicerce, os conceitos básicos. Depois, nós temos novos conteúdos alicerçados nesses conceitos básicos. E depois, mais acima, temos a revisão. E olhando também para esse espiral do lado direito, nós temos também uma outra ideia dele. Seja o ponto mais central dele, que seria a base, nós temos uma etapa de representação pela ação. É quando as coisas dentro da matemática são mais concretas para o aluno. Depois, ao meio, nós temos a etapa de representação por diagramas e gráficos, quando a gente começa a migrar entre o que é concreto e o que é abstrato. Nós utilizamos muito a linguagem de diagramas e gráficos para organizar o pensamento matemático do aluno. E depois, ao final, nós temos a etapa de representação simbólica e abstrata, quando o aluno é capaz de entender e abstrair muito facilmente, né, os conceitos ali empregados.